Olá, galera, beleza? Fechando então nossa aula sobre Grécia Antiga, sobre o Ocidente Clássico, vamos falar sobre mais dois pontos da cultura grega daquele período, as chamadas reformas de Péricles e o papel que as mulheres exerciam em Atenas na antiguidade. Bom, sobre as reformas de Péricles, essas reformas as anteriores, no caso, as de Clístenes, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas da cidade e da justiça, como vimos nas últimas aulas. Porém, com os cidadãos mais pobres não podiam parar de trabalhar, eles também não tinham condições de exercer seus direitos políticos com certa regularidade. Essa participação de todos na vida política da polis só se concretizou no governo de Péricles. Ele criou a chamada mistoforia, que era um salário pago àqueles que se dedicassem aos assuntos da cidade. Assim, os cidadãos pobres conseguiram conciliar seus trabalhos com a participação nas decisões políticas. E lembrando, as decisões políticas eram tomadas de maneira direta, ou seja, uma conversa, um diálogo onde todos os cidadãos atenienses colocavam o seu ponto, sua opinião. Bom, mesmo ampliando a participação política, nem todos aliados, pois, como já discutimos, apenas uma pequena parcela da população de Atenas era considerada cidadã. Na democracia ateniense, apenas tinham direitos integrais os cidadãos. E aí tem um detalhe: eram considerados cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e de mãe atenienses. As mulheres, por outro lado, eram totalmente excluídas dos direitos de cidadania. E falando sobre as mulheres de Atenas, vamos então compreender um pouco do modo de vida e como elas estavam organizadas na sociedade. Na época do surgimento da democracia em Atenas, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sendo controladas durante toda a vida por seu pai, pelos irmãos ou pelo marido. Completamente injusto, não é? As mulheres passavam então a maior parte do tempo realizando tarefas domésticas e não podiam sair de casa desacompanhadas de um homem da família. Para se casar, por exemplo, elas não tinham o direito de escolher seu marido, tendo de aceitar o homem escolhido por seu pai. Depois de casadas, tinham a obrigação de gerar filhos saudáveis e, de preferência, que fossem homens. Por exemplo, a expressão pater familias, expressão que é de origem latina, significa pai de família. Na Grécia Antiga, o pater familias era quem exercia toda a autoridade no âmbito familiar. Com isso, então, nós fechamos esse nosso primeiro assunto sobre o Ocidente Clássico, falando sobre Grécia e Esparta, principalmente Atenas e Esparta, que eram as duas principais polis gregas. E nas próximas aulas, vamos ver então agora um pouco sobre a história de Roma. Mas antes, vou revisar com vocês alguns conceitos, algumas ideias que nós aprendemos. Na Grécia Antiga, lembre-se, as cidades eram independentes entre si. Por isso, são chamadas de cidades-estado. A educação espartana, a segunda dica, era totalmente voltada para a guerra. Já em Atenas, os membros da aristocracia eram chamados de eupátridas. A Revolução Hoplítica, por exemplo, foi importante porque ela questionou justamente o poder político dessa aristocracia em Atenas. Já a democracia é um sistema político criado em Atenas no século V a.C. Porém, em Atenas eram considerados cidadãos apenas os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Beleza?